esse programinha aqui é um executável só para eu começar a dar a matéria de vocês. A modelagem de dados é a arquitetura, é a engenharia de como você vai pegar uma história que acontece no mundo real, no caso de vocês, que acontece no jogo de vocês, e você vai desenhar, você vai transcrever essa história para um modelo computacional para poder armazenar os dados dessa história, as relações que essa história tem no seu mundo real. A gente fala mundo real, mas o mundo real esse termo mundo real, ele está querendo dizer sobre o ambiente que você está informatizando, tá certo? No nosso caso, a gente está fazendo um jogo, né? E aí, essa história que acontece no jogo, de alguma forma, eu tenho que criar um modelo de banco de dados que consiga refletir essa história que acontece no jogo, para que eu consiga guardar as informações dessa história, tá certo? Então, nessa história, como é que as coisas acontecem? Elas acontecem por relação. Uma coisa se relaciona com outra, e com outra, e com outra, e se eu guardar as relações, eu consigo recontar tudo que aconteceu. Tá certo? Então, basicamente é isso. E por que essa parte da matéria ela é muito importante? Porque a partir daí eu consigo desenhar essas relações, eu consigo entender a partir de uma história, desenhar essas relações e a partir desse desenho, que seria o projeto do nosso banco de dados, eu consigo pegar esse projeto e criar um banco de dados de verdade baseado nesse projeto. E esse banco de dados, ele vai armazenar tudo que eu preciso para que eu consiga recontar, vamos dizer assim, o que aconteceu ou o que está acontecendo no jogo. Tá certo? Então, o nosso banco de dados ele é um banco de dados relacional. O que significa isso? Significa que ele tem, ele guarda as informações fazendo relação entre uma coisa e outra. Tá? E aí a gente guarda essas relações e guarda atributos dessas relações. Tá? O que são atributos? São coisas que dão qualidade àquela informação. Então, por exemplo, a data, a hora, como aconteceu, que valor que estava, enfim, tudo que a gente julgar importante guardar e que posteriormente nós vamos precisar recuperar para poder, vamos dizer assim, pontuar, para poder voltar o jogo no estado que estava, para poder o jogador não perder a fase que ele chegou, enfim, tá certo? E assim, é muito, muito fácil de entender. Se eu fosse, por exemplo, fazer aqui um desenho de banco de dados sobre a nossa situação aqui, tá? Olha, nós estamos no IFRJ, certo? A gente está estudando. O IFRJ é o nosso mini-mundo. Então, esse mini-mundo é só para a gente delimitar que, olha, eu não estou falando nada sobre fora do IFRJ, eu só estou modelando aqui dentro. Então, a gente começa a identificar coisas chaves que esse mini-mundo tem. Então, o que tem no IFRJ que é importante aqui para a gente? Tem professor, o que mais? Sala de aula, servidor. O professor é um tipo de servidor, mas é isso aí. O que mais que tem? Computador, o que mais? O que vocês vieram fazer aqui? Estudar. Para estudar, vocês têm as disciplinas. E aí, para estudar essa disciplina, é só você chegar na sala de aula e assistir a aula? Você tem que matricular. Está vendo que uma coisa está ligada na outra? Então, professor, aluno, disciplina, sala de aula,
Está vendo que isso tudo, uma coisa precisa da outra? Você, aluno, um dia você fez a matrícula como aluno, certo? A partir daí, você tem um número aí como aluno. E isso vai fazer com que você se matricule, possa se matricular em disciplinas. Essas disciplinas vão gerar uma nota, que vai poder fazer você estar considerado aprovado na disciplina ou não, ou você ter que fazer essa disciplina de novo. Essa disciplina é dada por um professor ou por mais de um professor. E aí, veja que você contando a história do IFRJ, você tem relação entre as coisas que são importantes aqui. E quando você vai fazer um jogo, você também passa por isso. Então, você tem o personagem ou os personagens que vão participar do jogo. Aí, muitas vezes, você pode caracterizar esse personagem, dar uma arma para ele diferente, ou ele conquista alguma coisa durante o jogo. Ele morre em determinado momento, ele tem tantas vidas, ou ele tem vida infinita, ele passa por cenários, ele conquista pontos, ele perde pontos, ele joga com alguns outros jogadores, ele joga contra outros jogadores. E isso tudo, para que você consiga dar continuidade, isso tudo tem que estar guardado em algum lugar. Tá certo? Então, estou jogando. Deu a hora de eu parar de jogar. Parei de jogar. Amanhã eu vou jogar de novo. Pô, mas aí eu vou voltar do zero? Então eu preciso guardar essas informações em algum lugar para que amanhã eu consiga retomar meu jogo do ponto em que eu parei. Porque senão vai ficar muito desmotivante, né? Ou eu tenho que conseguir chegar até o final do jogo de uma vezada só, ou eu nunca vou sair daquele início, né? Então, não tem razão de fazer um jogo extenso que você não consiga sair do início. Estão entendendo o que a gente vai começar a aprender aqui? Então, essa é a parte de modelagem. A partir dela, vamos comparar assim, é como se a parte de modelagem fosse eu desenhar um prédio, por exemplo, a planta de um prédio. Eu vou pegar esse prédio, vou rachar ele no meio e vou desenhar só uma lateral do prédio, né? Porque a outra é espelhada, então não preciso fazer os dois lados, né? Então, eu vou desenhar uma metade do prédio, ou um quarto do prédio, né? Tem prédio que são 4 apartamentos por andar, eu desenho um quarto do prédio, porque aí eu replico para frente e replico para o lado, né? Certo? Então, eu consigo fazer o prédio inteiro. Então, eu vou desenhar aquilo ali, e quando eu for construir o prédio, na verdade, aí que vai entrar a parte de codificação, e eu só vou seguir o que foi desenhado na parte de codificação. Se eu errar na hora de fazer a modelagem, um monte de coisa vai acontecer e vai prejudicar o desenvolvimento do meu jogo. Tá? Primeiro, que eu não vou conseguir guardar as informações que o jogo precisa. Segundo, que na hora que eu precisar aumentar esse jogo, aumentar fases, criar coisas novas no jogo, eu vou ter que começar a fazer gambiarra. Porque se eu comecei criando errado, aí para eu adicionar uma nova funcionalidade, eu vou ter que aumentar o banco. Aí vai ser aquela história da casa que foi feito um puxadinho, né? Você precisa morar na casa, você tem o terreno, o que você constrói? Sala, aliás, quarto, banheiro e cozinha. Né? E aí depois eu vou crescendo aos poucos. Não planejou a casa. O que vai acontecer? Fatalmente, a cozinha fica do lado do banheiro. Né? E, em determinado momento, alguém vai estar almoçando e a outra pessoa vai ter a brilhante ideia de ir ao banheiro. Né? Esse software aqui é o BR Modelo. Aqui a área de trabalho do BR Modelo e aqui são os itens que a gente vai aprender. Né? O primeiro item aqui, olha,
é esse cara aqui, ó, é uma entidade. Isso aqui, na verdade, é só um desenho, né? Então, a entidade é esse retângulo aqui, né? Com um nome no meio. Esse cara aqui, ele representa algo que você precisa guardar do teu jogo. Então, vamos pensar assim, geralmente esse algo que você precisa guardar, ele, na descrição, na história do jogo, né, quando você vai construir o jogo, você não escreve a roteirização do jogo, esse cara aparece no seu roteiro como um substantivo. Então, por exemplo, é o jogador, é o personagem, é a arma, é o, sei lá, às vezes até o próprio cenário, é o inimigo, então, o obstáculo. Então, o substantivo, a entidade são informações, na verdade, ela engloba informações de um determinado tipo de coisa que você vai precisar guardar no teu jogo, tá? Voltando ao caso lá do IFRJ, aluno, professor, matrícula, histórico, sala de aula, disciplina. Então, são esses caras, tá? E aí, essas entidades é que vão se relacionar com outras entidades. Então, por exemplo, o seu personagem, ele consegue pegar armas ao longo do jogo. Então, a sua entidade personagem, ela consegue se relacionar com armas. Como? Bom, aí eu ainda não sei. Se o personagem tem que passar por um obstáculo, se ele tem que achar alguma chavinha, alguma coisa que libera uma arma para ele. Mas, de alguma forma, o seu personagem vai se relacionar com armas. E aí, à medida que a história se desenrola e você vai entendendo essa história, é que você vai definindo, o personagem se relaciona com arma quando ele chega em determinado ponto do cenário. Então agora eu já sei. Eu tenho que cruzar o ponto do cenário com o personagem e com a arma que ele vai ganhar. Tá certo? Então aí você começa a ter esse tipo de raciocínio para você saber qual entidade se relaciona com qual entidade. Cada entidade, ela vai virar, quando você for fazer o banco de dados, ela vai virar uma tabela no seu banco de dados. Tá? Então, você vai ter um comando lá para criar a tabela e vai ser baseada nesse banco de dados. Tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou começar a criar algumas entidades. Essas entidades, elas se relacionam umas com as outras. Então, quando eu vou relacionar, eu ligo elas aqui. Tá vendo? Então, aparece, quando eu ligo uma entidade na outra, aparece esse cara aqui no meio, que é o relacionamento, tá certo? Então, esse cara aqui no meio, ele é um verbo que eu vou dar nome para ele, e esse nome que eu vou dar é um verbo. Esse verbo, ele vai dizer qual é a relação. Então, por exemplo, ó, um homem se relaciona com uma mulher, ele pode se relacionar fazendo um relacionamento de casamento. E aí eu leio assim, ó, um homem pode se casar com uma mulher e uma mulher pode se casar com um homem. Tá certo? Tá. Beleza. Mas olha aqui como é que a coisa está dizendo, ó. Tá vendo que eu tenho aqui esse 0,n? Isso aqui é a cardinalidade.
onde eu estou dizendo que um homem pode se casar com, no mínimo, 0 mulher, e um homem pode se casar com, no máximo, N mulheres. É o que está dizendo ali. E aí, eu lendo da mulher para o homem, também está dizendo aqui, ó, uma mulher pode se casar com, no mínimo, 0 homens, e uma mulher pode se casar com, no máximo, N homens. Certo? Então, o que diz mínimo e máximo, a gente lê do lado oposto. Tá? Então, ó, se eu disser que um homem pode se casar com, no mínimo, uma mulher, eu vou dizer assim, ó, um homem pode se casar com, no mínimo, uma mulher, e um homem pode se casar com, no máximo, N mulheres. E esse N é um número, é igual índio, é 0, 1 e muitos. Né? Não tem, assim, 2, 3, 4. Em alguns casos eu posso definir aqui um número exato. Tá? Tipo, uma sala no IFRJ tem 36 alunos, então eu posso definir que esse N, nesse caso, é 36. No programa, ele não deixa colocar. Aí, na hora de criar no banco, também ele não deixa colocar. Aí você vai ter que criar uma funcionalidade dentro do banco para verificar se já tem 36. Entendeu? Então aí fica por sua conta. Mas você fica, em algum momento, em alguma documentação, uma coisa fica funcionando. Bom, existem aqui algumas pegadinhas. Um homem pode se casar com, no mínimo, 0 mulher? Sim, todos nós nascemos livres. Né? Certo? Da mesma forma que uma mulher pode não se casar com homem nenhum. Então, ela vai se casar com 0 homem. Certo? Oi? Não é casamento. Então, não, o 0 significa que não vai ter um relacionamento de casamento. Certo? Agora, um homem pode se casar com várias mulheres? Depende. Depende de quê? Aí já começou a esquentar o negócio. Oi? Tem país que aceita que o seu ela falou que tem país que aceita. O seu depende de quê? Não, mas é verdade, depende. Tudo aqui depende. Mas o que você pensou? Pensou em alguma coisa específica? No quê? No caráter? Gente, é verdade? Ela está falando aqui que um homem no Brasil não pode se casar com várias mulheres. Pode ou não pode? Oi? Ah, a questão é casar ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não pode. Então, o que vai determinar? Quando um homem casa com a mulher, ele tem o dia do casamento. Certo? Então, ele está casado a partir daquele dia. Mas eles podem se separar. E aí o homem pode casar com outra mulher? Pode. Mas se... Não, mas ele pode estar casado com N, ele pode casar com N mulheres. Entendeu? Não necessariamente ao mesmo tempo. Então, quando você vai modelar, você tem que pensar nisso, porque o nosso raciocínio leva assim, ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo não pode. Isso pela lei atual. Mas esse casamento, ele tem data de início, data de fim. Então aí, se eu por exemplo, eu já, vamos supor, casei. Aí por algum motivo meu casamento terminou. Então, se eu for tentar casar de novo, o que o programa teria que fazer? Ele teria que verificar. O Ednei tem algum casamento que está com a data de fim do casamento vazia? Então, aí ele vai perguntar para o banco de dados. Eu estou com algum casamento com a data fim do casamento vazia? Se eu estou, significa que no momento eu continuo casado. E aí eu não posso casar de novo.
Mas se eu não estou, então eu estou liberado para casar de novo. E esse não estar pode ser por separação, pode ser por morte de alguma das pessoas, né, do homem ou da mulher, enfim, pode ser por algumas situações. São dados separados. Você tem um relacionamento de casamento com uma pessoa, aí aquele relacionamento de casamento você teve data início e data fim, e aí você fechou aquele ciclo, mas ele está no seu histórico, você foi casado. Tá certo? Aí você casou com outra pessoa, e você começou a ter outro relacionamento de casamento com outra pessoa. Porque assim, uma das coisas importantes do banco de dados é você entender também duas situações. O que te importa é só o último valor? E aí, se o que te importa é só o último valor, você pode destruir o valor anterior e ir para o próximo. Certo? Eu posso sobrescrever, eu posso gravar por cima, se só me importa o último valor. Agora, se eu preciso saber do histórico, eu não posso apagar o valor antigo. Beleza? Então, assim, vamos pensar assim, você trabalhou numa empresa, certo? Aí você trabalhou tanto tempo num cargo, foi para outro, foi para outro, foi para outro, foi para outro, e hoje você está no cargo X lá, de gerente. Poxa, mas você tem um histórico na empresa até chegar a gerente. E esse histórico vai dar uma cacetada de diferenças na sua vida. Por quê? Porque de tal data a tal data, você só tinha o benefício do Vale Transporte. Aí depois você tinha um outro benefício, aí depois você passou a ter um salário diferente, aí depois você passou a ter, sei lá, um cargo que era comissionado. Mas isso tudo faz parte do seu histórico. Se lá na frente, depois que você sair da empresa, acontecer um monte de coisa, se a empresa tiver que pagar um processo para funcionários de determinado setor que trabalharam em determinada data, tal, eles têm que saber se você estava naquele determinado setor, naquela determinada data, para poder te pagar também. Entendeu? Então, o histórico é importante. Tá certo? Tem coisas que não. Por exemplo, você pega um sensor de temperatura. Porra, dane-se a temperatura que estava um ano atrás. Eu quero saber a de agora. Que eu estou medindo para não deixar esquentar muito nem esfriar demais. Tá certo? Então, eu só quero a última. Ok? Então, assim, depende muito do que você quer. E aí o grande lance da modelagem é que você só tem regras para fazer a modelagem, mas o que vai definir se alguma coisa está certa ou está errada é a história que está sendo contada. Então, o que vai definir, por exemplo, se o seu banco está correto ou não está correto é a história do teu jogo. Tranquilo? Eu posso dizer que um homem pode casar com, no mínimo, nenhum outro homem, e um homem pode casar com vários outros homens, da mesma forma que mulher. Tranquilo? Então, eu posso fazer com que a entidade se relacione com ela mesma. Vamos imaginar o seguinte, você está trabalhando numa empresa, certo? Você tem um chefe, certo? Você é funcionário da empresa, correto? O teu chefe também. Então, o que seria um autorrelacionamento? Funcionário, chefia, funcionário. Certo? Porque você e o teu chefe são funcionários da empresa. Só que naquele momento ele está te chefiando. Ok? Vamos pensar numa empresa de jogos. Vocês vão trabalhar muito por projeto. Então, vocês vão montar equipes para determinado jogo. E aí, naquela equipe, vai ter um líder da equipe. Daqui a pouco, acabou aquele desenvolvimento, vocês vão pular para outro. E aí, vai ter um outro cara que é o líder, o outro cara que... Então, você vai ter, para cada projeto, você vai ter um líder de equipe e vai formar grupo com outras pessoas. Então, a cada momento,
alguém vai ser o líder responsável por aqueles outros funcionários para responder sobre aquele projeto. Tranquilo? Então, é uma outra forma de encarar que a tua entidade também pode ter relacionamento com ela mesma. Eu tenho aqui o seguinte, o relacionamento entre médico e paciente, tá certo? Então, o que é o relacionamento do médico com o paciente? Quando o médico se encontra com o paciente na vida real, o que os dois estão fazendo? Uma consulta. Tranquilo? Bom, geralmente dessa consulta, o médico, ele passa uma receita, né? Ou ele passa uma cacetada de exames, ou ele não passa nada, né? É só um retorno para ver como é que você está e acabou. Tá certo? Então, pensando nesse caso, olha só, vamos ver se vocês pegaram aqui para cima. Um médico pode consultar quantos pacientes no mínimo? Acabei de contratar um médico para minha clínica. Ele já consultou algum paciente? Não. Então, esse médico pode consultar no mínimo quantos pacientes? Não. Acabei de contratar ele. 0. O médico pode dar consulta para quantos pacientes? Não, veja, a gente não pode pensar que é ao mesmo tempo. Para quantos pacientes esse médico consulta? Pode ser N. Ou para a vida inteira que o médico trabalhar no consultório. Certo? Mas pode ser N. Aliás, com certeza é N, porque o médico, vamos dizer que o médico trabalha 10 anos numa clínica. Pô, ele vai consultar paciente todo dia. Certo? Então, lembra, passou de 1 é N. Tá certo? Então, esse médico vai consultar N pacientes. Beleza. Em se tratando de uma clínica, um paciente pode se consultar com no mínimo quantos médicos? Oi? Não, é no mínimo. A gente fala sempre o mínimo primeiro. Mínimo 0. Por que o mínimo 0? Quando você vai marcar a primeira consulta sua, ele não pede, a secretária não pede primeiro os seus dados? Ela está te registrando como paciente. Então, lembra do processo, é sempre a história de como as coisas acontecem. Primeiro, você é feito o seu cadastro como paciente, para depois do seu cadastro feito como paciente, você conseguir agendar a sua consulta. Na hora, a impressão que você tem como paciente é que está tudo fazendo ao mesmo tempo. Ela está pegando meus dados para marcar a minha consulta. Não, ela está te registrando como paciente para depois agendar a sua consulta. Então, naquele intervalinho que ela acabou de registrar você como paciente, você ainda não consultou com ninguém. Tá certo? E aí, logo em seguida, você marca a sua consulta. Tranquilo? Então, o paciente pode consultar com no mínimo 0 médicos. E no máximo? N, vários médicos. Veja, a sua consulta, ela pode gerar no mínimo quantas receitas? 0. E no máximo? Então, certo. Então, aí é que se a gente pegar na risca,
pode gerar N receitas. Sabe por quê? Porque, às vezes, o médico passa 4 remédios para o paciente. Só que aí, um dos remédios é controlado. Aí o cara tem que fazer uma receita diferente. Porque aí a receita que fica, ela vai em 2 vias e na hora ainda te dá um trabalhão na farmácia, né? Porque você tem que colocar seu CPF, endereço, coisa e tal. Então, aí o médico é obrigado a fazer receitas diferentes. Então, teoricamente, N. O que é importante desse cara aqui para ele ser diferente do próximo que eu vou mostrar? Como eu fiz esse tipo de relacionamento aqui, que é chamado de agregação, significa o seguinte: não dá a impressão que isso tudo aqui é um relacionamento só? Ó, médico, paciente e receita. A gente pensa isso tudo numa coisa só, certo? Mas não é. Isso aqui tem uma precedência de tempo para acontecer. Primeiro, acontece a consulta. A consulta se inicia. Para, ao final da consulta, teoricamente, ao final da consulta, a receita ser gerada. Tá certo? Então, isso aqui acontece numa precedência de tempo. Primeiro tem que acontecer esse cara aqui, para depois acontecer a receita. Essa receita, ela nunca vai acontecer se a consulta não acontecer. Está vendo o que eu estou dizendo ali? Só tem receita se tiver consulta. Ponto final. Está tranquilo? Ah, mas o médico pode ser meu amigo e pode me dar uma receita. Tudo bem, mas não vai estar dentro da minha clínica. Certo? Mas vai estar fora do sistema. Tranquilo? Então, quando eu tenho uma precedência de tempo para acontecer, eu tenho esse tipo de relacionamento, que é chamado de agregação. Porque essa entidade aqui, ela vem agregada após esse relacionamento aqui. Bom, então, por que eu mostrei esse cara aqui? Porque eu tenho esse tipo de relacionamento aqui, ó. Deixa eu ver se aqui vai ser assim que vai fazer. Vai. Tá vendo? Esse relacionamento aqui é um relacionamento ternário. Geralmente, relacionamento ele é entre 2 entidades. Mas eu posso ter um relacionamento ternário, quaternário, e aí vai. O que eu estou querendo dizer com esse tipo de relacionamento aqui? Que essas 3 entidades estão se relacionando ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo. Então, diferente daqui, olha, esses 2 acontecem para depois gerar esse aqui. Aqui não, os 3 acontecem ao mesmo tempo. Tá tranquilo? Então, esse aqui é um relacionamento ternário e essa daqui é uma agregação. O funcionário é alocado num projeto para fazer uma função. Então, na hora que o funcionário está sendo locado no projeto, já está determinada a função dele. É mais ou menos o que vai acontecer com vocês na área de games. Você vai trabalhar como game designer no projeto tal. Você vai trabalhar como, sei lá, gerente do projeto tal. E aí, você geralmente faz assim, ó. Um funcionário do projeto pode ter no mínimo quantas funções? 0. Um funcionário do projeto pode ter no máximo quantas funções? N. Uma função no projeto tem que ser dada no mínimo quantos funcionários? 0. Uma função no projeto tem que ser dada no máximo a quantos funcionários? N. Um funcionário que faz uma função pode estar no mínimo em quantos projetos? 0. Um funcionário que faz uma função pode estar alocado em no máximo quantos projetos? N. Tá vendo? Então,
o relacionamento ternário, na hora de você montar a cardinalidade, você faz uma entidade e a outra em relação à terceira. Então você monta a cardinalidade, todas as cardinalidades, fazendo assim. Você pega, se o projeto é ternário, se a cardinalidade é ternária, se o relacionamento é ternário, você pega duas entidades e vê o relacionamento dessas duas juntas em relação à outra. Aí depois você pega outras duas e vê em relação ao que sobra. Outras duas em relação ao que sobra. Se for quaternário, 5, 6, 7 entidades ao mesmo tempo, você vai pegar todas em relação a uma que sobra. Por exemplo, é quinternário, você vai pegar 4 em relação ao que sobra, depois mais 4 em relação ao que sobra, para ir montando as cardinalidades. Não pode tirar uma coisa com a outra. E aí ela tá necessariamente, quando você define alguém para fazer uma função para um projeto, você está fazendo ao mesmo tempo. Entendeu? Você está fazendo ao mesmo tempo. Então é diferente lá daquela do médico consulta com o paciente para depois gerar receita. Então aí você tem que pensar que eu vou usar essa daqui quando tudo for ao mesmo tempo, ou se eu parar bem para pensar, se alguma coisa acontece um pouquinho depois e só acontece depois que o primeiro relacionamento acontece, aí eu tenho que fazer a agregação. Esse aqui é um relacionamento ternário e aqui a gente tem uma agregação. Tá? É bem diferente.